Tá joia? Estenda as mãos para cá. Pastor Alaí dispensa comentário, né? Uma pessoa que a gente ama demais, tem somado juntamente com a sua família, com a sua esposa, a pastora Ana, os filhos. É um homem a qual que tem sido boca de Deus para nós. Vamos orar? Estenda as mãos para cá. Senhor, usa teu servo com graça, com sabedoria, como o Senhor sempre tem feito. Eu sei que o Senhor já revelou a palavra a ele. E na minha oração aqui é que nada, nenhuma interferência física ou espiritual venha impedir com que a sua palavra seja ministrada, que nós venhamos abrir o coração para ouvir a sua voz, e desde já tributamos ao Senhor a honra, glória e louvor, em nome de Jesus, amém. Deus te use, pastor. Glória a Deus, aleluia. Eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Essa noite nos alegra muito por termos aqui a oportunidade de mais uma vez ser portador desta palavra e poder ministrar a noiva do Cordeiro, a resplandecente. Que o Senhor esteja abençoando vocês, amém? Aquele que está feliz com Cristo, dá glória a Deus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero nessa noite primeiro agradecer a Deus, também a vida do nosso pastor, pela oportunidade que nos é dada nessa noite. E nós já sabemos que isto há muito já estava nos pensamentos de Deus, porque a palavra do Senhor disse, quando Jó escreve: bem sei, Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então aquilo que está no pensamento de Deus a seu respeito, tenha convicção que vai se cumprir. Aleluias. Vai acontecer, amém? Louvado seja Deus. Eu quero nessa noite meditar em um texto bastante conhecido. Fica no livro de Atos, no capítulo de número 6. Aleluia. Nós passamos ali um período de 12 dias, orando ali no monte. Os irmãos que participaram, puderam ali sentir o cuidado, o zelo de Deus. Eu disse no dia que terminou para algum dos irmãos, que bom era quando era um mês, viu, pastor? Nós orávamos o mês de fevereiro, de janeiro todo ali. Mas graças a Deus, nesses 12 dias, o Senhor fez coisas grandes na minha vida. E eu creio também que fez na vida de cada um de vocês, amém? Quem recebeu a resposta de Deus nesses dias de oração? Oh, maravilhas, glória a Deus. O capítulo 6, nós vamos ler aqui do versículo 1 ao 10. Está registrado assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos a mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé,
E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Palavra de salvação. A epígrafe textual, amados, ela fala sobre a instituição dos diáconos, mas nós não vamos nos ater a este princípio, mas o Senhor ministrou uma palavra no meu coração, e eu quero compartilhá-la com vocês nesta noite, amém? Pois bem, quando eu abro a minha Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, eu vejo a ação e a atuação do Espírito Santo. É impossível você ler o livro de Atos dos Apóstolos e não conhecer o Espírito Santo. Este livro, ele não deveria chamar-se livro dos Atos dos Apóstolos, mas sim livro das atuações do Espírito Santo. Porque quando você lê este livro, você passa a conhecer verdadeiramente quem é o Espírito Santo de Deus. E haja visto o que eu quero dar a vocês nessa noite. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, você que ainda não se familiarizou com um ambiente de barulho, com um ambiente de gritos, com um ambiente de línguas estranhas, de efusão de espírito, leia como cartilha essa semana o livro de Atos dos Apóstolos, e vocês vão ver que tudo o que acontece aqui é apenas um vislumbre do que aconteceu no passado. Eu quero nessa noite, com muita propriedade, dizer algo a vocês. Pelo menos em algumas igrejas que nós temos pregado, que temos ministrado, tem sido muito semelhante ao dia em que o Espírito Santo desceu sobre a terra, porque todos têm sido cheios do Espírito Santo, e eu creio que nesta noite aqui não vai ser diferente. Vai descer sobre ti o Espírito Santo, a sombra do Altíssimo vai te envolver, e você vai sair daqui cheio da graça, cheio da presença de Deus. Amados, e olha, quando eu falo de uma efusão de espírito, quando eu falo de glória, quando eu falo de poder, quando eu falo de avivamento, eu não estou falando do mero poder de Deus para encher homens. O poder de Deus não é para encher homens que vêm dar espetáculo na igreja, e nem para encher mulheres que vêm para a igreja apenas para expressar os seus atributos físicos e psicológicos. Não, a Bíblia fala para que é o poder de Deus. No capítulo 1, no versículo 8 desse mesmo livro, a Bíblia vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Para isto é o poder de Deus, para capacitar a igreja com autoridade, com unção do Espírito. É para isso é o poder de Deus. Amados, e eu creio que envolvidos nesse poder, nós vamos sair deste ambiente para multiplicar. Nós vamos sair desse ambiente para viver uma vida de poder, uma vida de vitória. Mas bem, a igreja, ela estava crescendo, ela começou a crescer em Atos. E era, amados, tanta graça, que agora os apóstolos se envolveram com a prática da oração e a prática da palavra. Mas diz o texto que houve uma murmuração dos gregos contra os judeus, porque as suas viúvas
eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, o que eles fazem? Eles preparam e separam homens para este importante negócio. E a Bíblia vai dizer que este parecer vai agradar a todos. Só que quando eles foram separar estes homens, eles tinham que ter algumas características peculiares que podia credenciá-los para este importante negócio. E eu quero dizer para você nessa noite, que para o ano de 2020, Deus vai separar homens, Deus vai separar mulheres para uma grande obra. E nós também, como estes homens, precisamos trazer em nós algumas características. Então veja se você tem uma dessas características que eu vou dizer aqui nessa noite. Quando eu olho para a vida deste homem, em Atos capítulo 6, o nosso irmão Estevão, eu fico me vislumbrando, porque eu me identifico muito com o profeta e com aqueles que falam a verdade. Igreja, Estevão era um profeta de Deus. E às vezes você está dizendo: pastor, o senhor está biblicamente enganado, porque Estevão não era profeta, Estevão era um diácono. Mas quem falou para você que diácono não pode ser profeta? Quem falou para você, você que ainda não tem uma carteirinha de consagração humana do homem, não foi consagrado pelo Senhor que fez os céus e a terra? Tem uma coisa que eu posso te contar. No início da minha caminhada na fé, eu era quase um presbítero na cidade de Uberlândia. E eu comecei a dirigir uma congregação na Avenida Salomão Abraão, esquina com a Rua 18. E ali, pela graça de Deus, o povo se ajuntou. Mas só que quando algumas pessoas ali ficaram sabendo que eu não era, eles me chamavam de pastor. Quando alguns ficaram sabendo que eu não era pastor, começaram a virar as costas para mim. Alguns até saíram da igreja. E eu fui para o joelho orar ao Senhor e disse: Senhor, eu preciso, Senhor, de uma consagração dos homens. Sabe o que o Senhor revelou ao meu coração? Meu filho, o homem não consagra ninguém. Quem consagra sou eu, o Senhor dos céus e da terra. O homem apenas confirma. Ei, para Deus você já é consagrado. Para Deus você já é pastor. Você já é presbítero. Você já é diaconisa. Você já é missionária. Para Deus você já é. Consagração não faz pastor, pastor não faz consagração. Quem consagra é o Senhor que fez os céus e a terra, e para Ele você já é consagrado. Ei, deixa eu dizer para você, não fica esperando consagração para você fazer a obra, não. Não fica esperando consagração para você se envolver com o ministério da igreja, não. Deus, desde o ventre da tua mãe, Ele já te chamou, Ele já te escolheu, Ele já te separou. Tu és consagrado, sim. Tu és consagrado. No capítulo 1, no versículo 5 do livro que escreve o profeta Jeremias: antes de ser formado no ventre eu te conhecia, antes de ser formado na madre eu te santifiquei, e as nações eu te dei para o profeta. Ei, quando você estava lá ainda no ventre, Deus já olhava para você e já dizia: ali está um pastor, ali está um presbítero, ali está a diaconisa, ali está o homem, uma mulher de Deus. Para Deus você já é. Deus te chamou com um grande propósito. Mas quando nós olhamos para o capítulo 6, para a vida do nosso irmão Estevão, eu vejo nele algumas características pela qual Deus o escolheu.
Porque bem verdade é, irmãos, que Deus não chama qualquer um. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Precisa ter identidade, precisa ter características, precisa ter compromisso. Então veja se você tem uma dessas características. Porque eu quero dizer para você nessa noite, que para o ano de 2020, Deus vai fazer um grande movimento em nosso meio. Deus vai levantar homens, Deus vai levantar mulheres, jovens, vai levantar criança, mas a obra vai concretizar-se. Porque diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então Deus está selecionando, Deus está procurando em nós essas características. E a primeira característica de Estevão, Estevão era um homem cheio de fé. A nossa irmã falou aqui a respeito de fé. E verdadeiramente sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todos aqueles que dele aproximam precisam crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar o mestre. Capítulo 11, versículo 6 da carta aos Hebreus. E eu quero te contar um testemunho. Em uma cidadezinha no interior de São Paulo, havia ali um irmão que era cheio de fé. A cidade, igreja, era aquela cidadezinha que o padre mandava na cidade. E aquele irmão chegou ali, agora cheio de fé, e disse para sua mulher: mulher, nós vamos fazer a diferença nessa cidade. E o padre, ele já tinha expulsado alguns pastores dali. E ele cata a sua caixinha de som e vai para a praça fazer culto ao ar livre. E na eloquência da palavra, ele diz, e a Bíblia diz, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, dirás ao monte, erga daqui para colar, e o monte passará. Oh glória! O padre estava ali com seus olheiros. Sabe o que aconteceu? Ele processou o nosso irmão. Depois que ele foi embora, chamou o delegado e foi até a sua casa. E bateu na porta da sua casa. Quando o irmão abriu a porta, ele disse assim: nós vamos te prender, porque o senhor está pregando mentira. É mentira que isso pode acontecer. O monte sair de um lado e passar para o outro. E o pastorzinho cheio de fé disse: não, padre, a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz também, que o monte passa. E ele disse: olha, mas esta palavra não é uma palavra que se interpreta literalmente. Isto era uma forma figurativa que Jesus usava para falar com os seus discípulos. Usou aquelas parafernália que os teólogos gostam de usar. E o pastorzinho cheio de fé bateu o pé e disse: não, padre, se a Bíblia fala que o monte passa mesmo. E ele já estava esperando aquilo. E ele disse assim: pois bem, se isso que você está pregando é verdade, chamou ele: vem cá, olha aqui da janela do seu casebre. Olhou da janela, havia um monte. Do outro lado de um rio, havia um rio e um monte. E disse para ele: olha só, se amanhã até o meio-dia aquele monte não estiver do lado de cá, nós vamos vir aqui, vamos prender o senhor, e nunca mais nós vamos permitir que essa igreja abra as portas aqui. Bateu a porta e foram embora.
O pastorzinho que estava cheio de fé, agora olhou para sua mulher e disse: mulher, faça as malas, nós vamos embora agora. Só que a mulher dele, irmãos, era aquela caladinha, mas que quando abria a boca, tirava o chão de debaixo dos pés, disse: homem, tu és homem de Deus ou é um saquinho de pipoca? Ele disse: eu sou homem de Deus. Ela disse: então vamos orar que o monte vai passar. Ele disse: eu oro, mas você e as crianças têm que me ajudar. E fecharam a porta e começaram a orar. Quando eles começaram a orar, a igreja, fechou um temporal naquela cidade. Fechou um temporal naquela cidade. E a água do rio foi se avolumando, de sorte que aquelas águas batiam naquele monte, molhava o barro molhava e passava para o outro lado. Só que com aquela chuva, a chuva foi alagando a cidade, destelhando casas, foi trazendo uma destruição grande na cidade. E o padre agora, olhando aquilo, viu aquilo, correu lá na casa do pastor e bateu na porta e disse: pastor, quando ele abre a porta, que ele vê que é o padre, ele diz: mulher, já veio prender nós antes da hora. Aí o padre disse para ele: olha, irmão, pode parar de orar, não precisa orar mais, está vendo lá, o monte está passando mesmo, mas só que está destruindo a cidade. E ele que estava todo com medo, aí bateu o pé e disse: agora não, agora eu vou orar até terminar, aquele monte vai ter que passar para o lado de cá. E sabe de uma coisa, o senhor vai ter que fechar a sua igreja, e vai ter que vir congregar com nós aqui. Sabe o que chama isso? Isso chama fé, é fé que move montanhas. E não é, amados, que o padre fechou a sua igreja e foi congregar com o irmão, mas isso é fé. E Deus, é isso que Deus está procurando em nós. Deus não quer uma pessoa com uma fé firmada nas coisas óbvias, que fica procurando explicação lógica para tudo. Ei, fé não se explica, fé não se explica. Fé, creia que Deus vai fazer e Ele faz. Aqui perto de nós, em Januário, às vezes você não sabe disso, mas eu vou te contar. Os irmãos numa dificuldade para construir uma igreja. Nós vamos saber o que é isso. Daqui a pouco nós vamos começar a construção, né, pastor? Aquela dificuldade para construir a igreja. Construíram a igreja, foram cobrir a igreja, compraram o madeiramento, igreja de telha com telhado, compraram o madeiramento, prepararam tudo. Quando eles foram subir a viga mestre, que chama de comunheira, a viga mestre ficou curta, faltou cerca de 30 centímetros. Eles já tinham usado todos os recursos com aquele telhado. Um homem cheio de fé disse: desce essa madeira. Foi o Senhor que a fez crescer na mata. Foi o Senhor que formou ela árvore estrondosa. Nós vamos orar. E tenha fé, Deus vai fazer um milagre. E eles desceram aquela madeira, colocaram no chão, chamaram todos os irmãos que estavam envolvidos na construção, e ali começaram a orar, determinando: Senhor, Tu és o Deus do impossível. Você crê que Ele é o Deus do impossível? Você crê nisso? Aleluias. Então aquieta o teu coração, porque Ele já está trabalhando ao teu favor. Aquieta o teu coração, porque Ele já abriu a porta. Oraram. E o pastor disse: sobe a madeira. Ei, quando eles subiram aquela madeira,
Ela que estava faltando 30 centímetros, agora estava passando 20, sabe por quê? Aleluias, o Senhor fez o milagre. Então quando Estevão foi ser chamado, Estevão foi chamado porque Estevão era um homem cheio de fé. E para Deus o indivíduo só serve se ele tiver fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Cheio de fé, diga comigo, cheio de fé. Deus não nos quer, irmãos, firmados numa fé nas coisas óbvias, não. Deus quer que você venha aqui enfermo e entra por aquelas portas crendo que você vai ser curada. Você traga o teu filho aqui enfermo, crendo que ele já foi curado e ele vai ser transformado pela fé do seu coração. E fé é um poder que Deus dá ao homem para conectar os mundos. O mundo físico pelo qual nós vivemos e vemos, e o mundo espiritual pelo qual nós não vimos, mas ele é real, está em nosso meio nessa noite. Então fé é esse poder para conectar os mundos. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem coisas grandes, tem coisas firmes que foram separados para cada um de vocês. E é com o poder da fé que nós vamos transportar do mundo espiritual para o mundo real e tomarmos posse. Levante a tua mão. Eu profetizo que o ano de 2020, aleluias, será um ano de crescimento, será um ano de multiplicação na sua vida. Eu profetizo que o ano de 2020, Deus está renovando a nossa fé, aleluia. Deus está renovando a nossa fé. Estevão era um homem cheio de sabedoria. Cheio de sabedoria, diga comigo, cheio de sabedoria. Amados, sabedoria, nós não encontramos sabedoria em prateleira de supermercado. Sabedoria não se estuda na USP, na UFMG, na UFO. Sabedoria pertence a Deus. Quando Tiago escreve a carta universal, olha o que ele vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, pede a Deus, que vai dar livremente. Deus está procurando pessoas que têm sabedoria. Até para orar, irmão, nós temos que ter sabedoria. Tiago diz que pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal. Até para falar com Deus você precisa ter sabedoria. Para contar as suas mazelas, precisa ter sabedoria. Tem pessoas orando a Deus dizendo: Deus, eu sou um miserável, eu não presto. Deus, eu não valo nada. Não, você não é miserável, você presta sim, porque Jesus não ia derramar o sangue nele na cruz do Calvário por alguém que não prestasse, por alguém que não valesse nada. Você é a coroa da criação. Você não é miserável, Jesus te comprou com sangue. Olha o que é sabedoria.
Precisa ter sabedoria para contar suas mazelas. Quando eu me congregava na Assembleia de Deus do Brasil, se o irmão Reis estiver assistindo o culto, ele vai lembrar disso. Tinha um irmão que chamava Reis. Ele era um homenzarrão igual o pastorzão assim, grandão. E ele era militar do 34º Batalhão de Polícia ali em Uberlândia. E ele aceitou Jesus e foi para a igreja. Era tão espiritual que ele ouvia os pássaros falando com ele. Era de monte, orava. E a nossa igreja não era de cadeiras, era banco. Aqueles bancos de madeira. E nós tínhamos o hábito, quando chegava no culto, todo mundo se ajoelhava. E ajoelhava nos bancos, aqueles bancos grandes, nós ajoelhávamos e colocávamos a mão assim, a testa ficava aqui meio que no banco. O irmão Rei chegava e se ajoelhava do lado e começava a orar. E ele orava alto, irmãos, e dava cada murro naqueles bancos. Bom, e dizia: Deus, se o Senhor não me abençoar, eu vou sair da igreja. E bom, dava aqueles murros nos bancos. Eu acho que esse galo que eu tenho na testa deve ser até disso. E dava aqueles murros, e eu pensava: mas Deus é quem para ouvir esse tipo de oração, igreja? Ei, se você vir para a casa do Senhor, Ele é Deus. Se você não vir, continua sendo Deus. Se você glorificar, Ele é Deus. Se você não glorifica, Ele continua sendo Deus. Se você adora, Ele é Deus. Se você não adora, Ele continua sendo Deus. Tem tem que ter sabedoria para orar. Olha o que é sabedoria. Jó. Quando Jó vai orar ao Senhor, no capítulo 3 do livro de Jó, ele vai abrir a sua boca e vai começar a orar. Só que ele tem sabedoria, ele tem discernimento. E ele sabia que naquele momento o diabo não estava ali. Porque o diabo, igreja, ele não é onipresente. Ele não está em todos os lugares. Quando você for orar, tenha sabedoria. Já está orando no capítulo 3 e dizendo: maldito o dia que eu nasci. Olha, amaldiçoar o dia que nasceu. Maldito foi o dia que eu nasci. Foi o dia mais negro. Ah, Deus, ele pede a Deus para riscar do calendário o dia que ele nasceu. Mas só que ele tinha sabedoria. Ele sabia que o diabo não estava por perto. Aí quando ele observa, ele está orando, que ele sente que o diabo está chegando. Toque, toque, toque. Ele que estava dizendo: maldito foi o dia que eu nasci. Ele muda a sua oração e começa a dizer: bem sei que o Senhor vive e que por fim vai se levantar sobre a terra. Na minha pele eu posso ser consumido, mas na minha carne eu ainda verei a Deus. Sabedoria para orar. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, ele está orando e ele está dizendo: aquilo que eu faço eu não aprovo, mas aquilo que eu aprovo eu não consigo fazer. Aí ele vai dizer: maldito, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está fazendo essa oração quando ele sente que o diabo está chegando, está se aproximando. Ele que estava orando assim, agora ele muda a oração e começa a dizer: ah, tua graça me basta, pelo que eu glorificarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Isso é sabedoria. Até Jesus tinha sabedoria para orar. Quando estava no Getsemane, olha qual era a oração: Pai,
se possível, passa de mim esse cálice. Quando ele sente que Satanás está aproximando-se, ele muda a oração e começa a dizer: mas, contudo, seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer. E às vezes nós estamos orando: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não se esqueça de dizer: Deus, contudo, faça em mim a tua vontade. Para que os nossos sonhos se realizem, eles têm que estar alinhados com a vontade de Deus para as nossas vidas. E às vezes pedimos a Deus: faça isso, faça aquilo outro, e esquecemos de perguntar a Deus: esta é a tua vontade? Às vezes o que você está buscando você não recebeu ainda, porque essa não é a vontade de Deus para a tua vida. Muda a sua oração, começa a dizer: Deus, cumpra em mim o teu querer, cumpra em mim a tua boa, perfeita e agradável vontade. Estevão era um homem cheio de sabedoria. E eu concluo dizendo: Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ei, igreja, o que faz a diferença nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem capacita, é o Espírito Santo quem dá unção, é o Espírito Santo quem eleva, é o Espírito Santo quem promove, é o Espírito Santo que faz. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, o capítulo de número 5, o versículo de número 18, ele vai dizer assim: olha, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O inimigo não pode parar um crente cheio do Espírito Santo. O inimigo não pode fazer o que quer na casa de um crente cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade e do poder do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Coloque de pé. Aleluias. Quem é batizado com o Espírito Santo? Levanta as mãos. Deixa eu ver você. Aleluias. Vou entender que os que não levantaram as mãos, porque não são batizados com o Espírito Santo. Amados, esse poder, essa autoridade é para todos. A palavra do Senhor João disse: olha, o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus não foi ainda glorificado. Começa a glorificar Jesus no seu modo de ser, no seu modo de agir, no seu modo de viver. Aleluias. E o Espírito Santo de Deus vai descer sobre a tua vida e vai te encher. É o Espírito Santo que faz a diferença na vida do crente. É o Espírito Santo que dá ousadia. É o Espírito Santo que dá coragem para ser testemunha. Em Jerusalém, na Judeia e até Samaria e até os confins da terra.
A palavra do Senhor para os seus discípulos foi: olha, permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. E ele estava falando justamente desse poder, o poder do Espírito Santo de Deus, que vai te capacitar para viver um ano de vitória, um ano de multiplicação, um ano de crescimento. Aleluia! Eu quero convidar você aqui à frente. Olha o que é a diferença. Pode vir.